Entender a natureza humana através da lente da evolução e da biologia nos permite apreciar o papel fundamental que a seleção natural desempenhou no modelar das nossas características físicas e cognitivas. A espécie humana pertence ao reino Animalia, à classe dos mamíferos e à ordem dos primatas. Aprimorando o entendimento da nossa trajetória evolutiva, vale destacar que, contrariamente à percepção popular de que o ser humano evoluiu do macaco, tanto os humanos quanto outros primatas, tá, os primatas atuais que vivem com a gente, como os chimpanzés, os bonobos, eles compartilham de um ancestral comum. Tá? Nós não viemos do macaco, mas o macaco que existe hoje, assim como nós, viemos de um ancestral comum milhares e milhares de anos atrás. Tá? Esse ancestral comum ele divergiu em diferentes linhagens que, por meio da seleção natural e outros mecanismos evolutivos, deram origem às espécies que nós conhecemos hoje, inclusive o ser humano, o Homo sapiens. Então, é mais preciso a gente dizer que a gente é parente coevolutivo dessas espécies primatas e não uma forma evoluída dos macacos, dos bonobos, enfim. Essa narrativa da evolução humana frequentemente é mal interpretada como uma trajetória linear, tá? Como Pokémon, né? Que sai de um, evolui para o outro, que evolui para o outro. Mas não é bem assim, tá? Na realidade, isso se trata de uma complexa rede filogenética mais assemelhada a uma árvore ramificada com diversos ramos e desvios, né? Várias espécies de hominídeos coexistiram e se sucederam, cada uma se adaptando às condições e desafios particulares do seu ambiente. Um dos principais motores dessas diferenciações evolutivas é a separação geográfica. A dispersão de populações para diferentes habitats, cada um com suas próprias pressões seletivas, vai levar a adaptações específicas que, eventualmente, vão resultar na emergência de novas espécies. Compreender a evolução humana como uma complexa árvore filogenética com múltiplos ramos ajuda a gente a contextualizar o surgimento do gênero Homo, um marco significativo nesse intrincado processo evolutivo. A gente estima que o gênero Homo tenha emergido há cerca de 2,5 milhões de anos, tá? Representando um passo crucial na trajetória evolutiva. Ao decorrer desse tempo, ao longo dos milênios, o gênero Homo passou por diversas fases de desenvolvimento, cada uma com suas próprias inovações adaptativas, até chegar ao Homo sapiens, que a gente tem registros que datam aproximadamente de 300, 200 mil anos atrás. E esse período foi caracterizado não só por mudanças na morfologia, mas também por transformações substanciais no comportamento e nas capacidades cognitivas dos seres humanos. Mas a ideia aqui desse vídeo é basicamente descrever como que o ser humano se diferenciou tanto dos outros primatas. Tá? E o que confere aos seres humanos, então, essa distinção tão marcante em relação aos outros primatas, considerando que todos estávamos, incluindo os hominídeos, os primatas da época, todos estavam sujeitos às mesmas leis evolutivas. Então, para abordar essa questão, é importante a gente examinar os fatores únicos que contribuíram para a nossa singularidade evolutiva. Do ponto de vista biológico, isso é um ponto de virada no contexto, e esse ponto de virada é, sem dúvida, o domínio do fogo, tá? Que teve implicações transformadoras, tanto a nível biológico quanto a nível neurológico. Eu não estou dizendo aqui que o fogo foi o único marco
que distinguiu o ser humano dos outros primatas, não. Tá? Estou dizendo que o fogo, ele é, o domínio do fogo, mais especificamente, ele é um marco, um ponto de virada, um turning point da nossa evolução cognitiva. Tá? E a habilidade de controlar o fogo não só redefiniu a relação dos seres humanos com o seu ambiente, que permitiu ao Homo sapiens, né, expandir seus nichos ecológicos, mas também catalisou mudanças substanciais em uma cognição e estrutura cerebral. A evidência mais antiga do uso do fogo, né, do uso intencional do fogo, ela data de cerca de 1,4, 1,5 milhão de anos atrás, tá? Ou milhões de anos atrás, enfim. 1,5 milhão de anos atrás, mais ou menos, tá? Que foi o uso, foi utilizado ali por nossos ancestrais hominídeos, né, do gênero Homo, e dominar o fogo permitiu ao ser humano expandir seus horizontes geográficos, tá? Ficar acordado por mais tempo, às vezes até dominar, subjugar outras espécies pelo medo, né? Criar novas ferramentas. E, enfim, as possibilidades se tornaram infinitas. E um dos benefícios mais significativos desse avanço tecnológico, né, foi a capacidade da gente cozinhar alimentos, que proporcionou uma vantagem adaptativa crítica quando permitiu a gente absorver mais calorias. E esse aumento da eficiência energética teve repercussões diretas na complexidade e no crescimento cerebral, né, que possibilitou o desenvolvimento de funções cognitivas muito mais avançadas. A capacidade de processar alimentos termicamente não só otimizou a dieta humana, mas também serviu como um precursor para avanços subsequentes em organização social, linguagem, habilidades cognitivas, e acabou que consolidou ainda mais a nossa posição única ali como uma espécie diferenciada na árvore da vida, né? Nessa árvore filogenética. Para compreender integralmente o impacto revolucionário que o cozimento dos alimentos teve na trajetória evolutiva humana, a gente precisa analisar os seus efeitos sobre a bioquímica alimentar e as implicações para a fisiologia desse processo, né? E também da cognição. E quando a gente altera a conformação proteica dos alimentos, o cozimento, né, através do cozimento, isso potencializa a eficácia em relação ao sistema digestivo, tá? Porque facilita a gente absorver, por causa do desmantelamento de estruturas proteicas complexas, né, em formas mais simples, e assim a gente consegue absorver com maior facilidade. E, além disso, o calor do cozimento acaba decompondo as paredes celulares das plantas, dos vegetais, dos legumes ali, tornando os nutrientes encapsulados mais acessíveis, né, mais fáceis de serem digeridos. É importante a gente lembrar também do fato que o cozimento tem a capacidade de neutralizar diversos antinutrientes presentes nos alimentos, né? E isso maximiza a biodisponibilidade de minerais, de outros macronutrientes, outros micronutrientes, permitindo uma absorção mais eficiente no trato gastrointestinal. Em relação ao cozimento, né, ele pré-processa os alimentos, né? Então ele faz um pré-processamento que vai minimizar a carga metabólica imposta ao sistema digestivo, né? Que vai, obviamente, liberar recursos energéticos para outras atividades fisiológicas, né? Incluindo processos cognitivos complexos. E o cozimento também ele confere um grau um grau significativo de segurança alimentar, né? Quando ele elimina
uma série de patógenos, tá? Que vai permitir que a energia que seria usada para combater determinadas infecções, né, ela seja realocada para o crescimento e a manutenção corporal. Que além de permitir que se viva por mais tempo, né? Obviamente, por causa da segurança, né? A gente vai matar diversos micróbios ali que poderiam estar no alimento, que vai aumentar a probabilidade da gente passar os genes para novas gerações, né? E quando a gente situa os efeitos metabólicos e nutricionais do cozimento dos alimentos, né, em um arcabouço evolutivo, fica muito claro a magnitude das vantagens adaptativas que isso confere, né? A otimização na extração calórica e nutricional dos alimentos desencadeou uma série de transformações fisiológicas muito notáveis, tá? Principalmente no sistema nervoso central. O cérebro, ele constitui basicamente 2% da nossa massa corporal, mas ele consome 25% da energia metabólica total. E esse processo foi particularmente beneficiado, né? Porque a gente pode fornecer mais energia para o cérebro, né? E esse fenômeno ficou conhecido como encefalização, tá? Que conduziu à elaboração de funções cognitivas mais avançadas, né? Que incluem, mas obviamente não tão limitadas, a linguagem, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, a memória, né? E esses avanços cognitivos, eles não apenas ampliaram a habilidade humana de se adaptar a cenários e desafios complexos, mas também proporcionou uma vantagem competitiva absurda em relação aos outros animais, né, em ambientes ecologicamente dinâmicos, que estavam ali mudando o tempo todo, e principalmente se a gente comparar a outras espécies e aos primatas, que a gente fez a comparação lá no início do vídeo, né? Então, à luz da neurociência, é plausível a gente inferir que esse incremento da disponibilidade calórica foi um fator crítico na ampliação e complexificação de regiões cerebrais específicas, né? Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é uma região extremamente complexa e altamente desenvolvida no ser humano, e também é central para habilidades como raciocínio abstrato, resolução de problemas, autorreflexão, gestão emocional, enfim, ele experimentou um desenvolvimento significativo, né? E esse avanço ele foi fundamental não só para diferenciar a gente de outros primatas, mas também para a emergência de comportamentos e capacidades humanas que são consideradas únicas, né? Por exemplo, não só, né, mas a linguagem do ser humano ela é absurdamente distinta de outros animais, né? A baleia tem ali sua linguagem, então alguns animais têm, mas a do ser humano chega a ser bizarra, né? Até porque a gente está gravando, eu estou gravando um vídeo agora, você está assistindo, a gente está compreendendo uma linguagem, né? Isso chega a ser bizarro, é bem diferente do que qualquer outro animal faria. E além disso, outras estruturas cerebrais, como a amígdala, que tem um papel primordial ali na regulação emocional e nas respostas a estímulos emocionais, ela também foi capaz de evoluir de forma mais complexa, especializada, e obviamente eu estou citando algumas regiões aqui, mas basicamente todo o nosso cérebro desenvolveu para coisas muito além do que é esperado para animais que comem só comida crua, que não conseguem absorver tanto nutriente assim, né? Então, esses desenvolvimentos neuroanatômicos, né, e neurofuncionais, eles servem como um testemunho eloquente ali da profunda integração entre a nutrição, a evolução e a cognição humana, né? Então, o cenário social, a partir disso, né, que foi proporcionado pelo domínio do fogo, se a gente for observar um contexto mais
amplo, né, mas de interação social, ele oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas, sociais, né, na linha evolutiva, né? Os indivíduos eles não estavam ali concentrados só fisicamente ao redor de uma fogueira, por exemplo. Eles também estavam mentalmente engajados em atividades sociais de partilha que requeriam algum nível de comunicação, né? Inicialmente é plausível a gente supor que gestos, expressões faciais, vocalizações não verbais foram precursores da linguagem falada, né? Assim como outros primatas fazem. Essas formas rudimentares de comunicação poderiam ter sido suficientes para transmitir informações simples, mas quando a gente lida com conceitos mais complexos, como planejar uma caça, compartilhar técnicas de fabricação de ferramentas ou estabelecer normas sociais, o sistema de comunicação ele teria a necessidade de um grau muito mais complexo, né, muito mais elevado. Então, um cérebro maior ele demanda mais energia, né? Para que ele tenha todas essas funções, ele realmente precisa de uma energia muito maior do que para funções mais simples, né? Então, o cozimento de alimentos teria permitido aos hominídeos primitivos a extração mais eficiente de calorias e nutrientes, fornecendo o combustível necessário para sustentar um cérebro mais complexo, né? Então, nesse cenário, uma porção significativa dessa energia seria direcionada para o desenvolvimento e aprimoramento de regiões cerebrais cruciais para funções cognitivas avançadas, né? Como a linguagem, por exemplo, a memória, né? E a linguagem ela é uma habilidade altamente complexa, tá? Que envolve múltiplas áreas, milhares de áreas ali do cérebro trabalhando em conjunto, tá? Por meio de redes neurais altamente sofisticadas. Vou dar um exemplo aqui, as áreas de Broca e Wernicke localizadas ali no córtex cerebral, né? Um lobo no lobo motor, ali no córtex motor, outro no lobo parietal. Então, elas sofreram um desenvolvimento absurdo, né? Então, a área de Broca ela é essencialmente para a produção de fala, né? Uma parte motora, por isso que está no córtex motor, enquanto a área de Wernicke é fundamental para a compreensão da linguagem, por isso que está ali no lobo parietal. Então, essas áreas elas estão conectadas por um feixe de fibras nervosas que a gente chama de fascículo arqueado, tá? Que permitiu a coordenação rápida e eficiente entre a compreensão e a produção de linguagem. Então, elas tiveram que evoluir de uma forma surpreendente, né? E essas regiões elas são só um exemplo de como uma rede altamente complexa ali permite uma funcionalidade extremamente complexa, né? Mas não são o limite dessa função, já que muitas outras regiões encefálicas elas estão envolvidas no processo da linguagem, né? E uma região crucial que desempenha um papel na tomada de decisões, no raciocínio, no controle de ações, emoções, é o córtex pré-frontal, que a gente já falou dele. Então, esse uma das regiões, o córtex pré-frontal é uma das regiões onde a informação linguística ela pode ser integrada com outros tipos de informação. Por exemplo, a memória semântica, tá? A percepção emocional relacionada às palavras, né? Relacionada à linguagem, para produzir comunicação verdadeiramente eficaz e contextualizada. Então, assim, a evolução dessas regiões específicas e as suas redes neurais interconectadas teria sido fundamental para o surgimento e aprimoramento da linguagem complexa. Né? Tá ficando quente aqui, por isso que eu estou... Né? Mas, enfim, não importa. Então, isso não só ia permitir
a gente uma comunicação mais eficaz, mas também facilitaria outras formas de cognição simbólica e abstrata que são características definidoras, né, da espécie humana. O ambiente ao redor das fogueiras, ele seria não só um lugar para se encontrar, para estar fisicamente ali, mas seria um palco social, tá, e cognitivo, propício para o desenvolvimento e refinamento de sistemas de comunicação mais elaborados. Aqui eu estou conjecturando, né? Eu de fato não sei se foi assim que aconteceu, mas é uma suposição, tá, que poderia ter acontecido. Né? E aqui a linguagem ela não seria só uma ferramenta de comunicação, né? Mas também um meio através do qual os nossos antepassados transmitiriam informações ali de geração em geração, né? E aí o fogo não só transformaria a biologia humana, mas também atuaria como um catalisador, né? Para a emergência de uma cultura, uma cognição mais intrincada, mais complexa, que foi moldada através da linguagem. Né? Então, assim, o domínio do fogo também representou um marco evolutivo grande em relação às vantagens adaptativas que reverberaram por várias dimensões da existência humana, não só nos possibilitando essa absorção mais rica e nutritiva, né, dos alimentos, mas também contribuiu para o aprimoramento da nossa saúde em geral, né, que permitiu a esterilização dos alimentos, né, e a eliminação de parasitas, patógenos. E né, quando a gente cozinha, a gente mata um monte de bichinho que poderia matar a gente. Né? Então, o fogo ele serviria como, de certa forma, um protetor, ali, um catalisador da nossa saúde também. Né? E fora isso, tem outras vantagens também. Por exemplo, além da questão da alimentação, da saúde, o fogo ele serviu como uma ferramenta de segurança, não só alimentar, mas também em termos de proteção contra predadores, né? Quanto a utilidade para caça. A gente utilizava o fogo para afugentar animais, assim como para caçar outros animais. Então o fogo serviu como uma barreira eficaz contra predadores, né, criando um ambiente mais seguro, que a gente poderia descansar e dormir em paz. E isso teve outro impacto muito grande, né, que afetou diretamente a nossa neurobiologia do sono, né, e dos padrões de vigilância também. Então, o aumento da segurança proporcionado pelo fogo durante o período noturno poderia ter permitido um sono mais profundo, mais restaurador, o que é fundamental para funções cognitivas como a memória e o aprendizado. Então, a gente está vendo aqui que o fogo teve uma reação em cadeia ali, um efeito dominó absurdo no processo de desenvolvimento cognitivo humano, né? Então, talvez o mais significativo seja o fato de que o fogo liberou os seres humanos de algumas restrições mais imediatas de sobrevivência, né? Que forneceu uma certa margem de manobra, né? Em termos de tempo e recursos cognitivos. E esse excedente cognitivo ele poderia ter sido investido em atividades mais abstratas, planejamento a longo prazo, como desenvolvimento de ferramentas mais avançadas, mais complexas, que poderiam abrir novas vias para adequação e sucesso evolutivo. Então, assim, o fogo, nessa visão neurocientífica, ele teria aberto várias portas ali para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento cerebral, né? E levando em consideração essa folga cognitiva, né, possibilitada pelo domínio do fogo, pode ter sido crucial a emergência de comportamentos mais sofisticados e capacidades cognitivas mais avançadas, incluindo aquelas relacionadas à linguagem, à organização social, o que representaria mais um passo na complexificação do repertório do comportamento humano. Né?
E, assim, não muito longe disso, a influência do fogo na vida humana vai mais além do que aqueles contextos imediatos de segurança, de nutrição, que eu acabei de abordar, né, que a capacidade de gerar e manter o fogo também abriu portas para adaptação a novos ambientes, né? Porque a gente acabou quebrando aquelas barreiras climáticas, a gente podia ir para lugares mais frios, a gente poderia se esconder em ambientes que eram extremamente escuros, porque a gente agora já tinha como iluminar o local, né? E isso possibilitou a dispersão humana, né? O calor gerado pelo fogo permitiu a gente se adaptar a ambientes mais frios, vai ampliar o nosso alcance geográfico, vai possibilitar a gente a conquistar e colonizar novos territórios, né? Afugentando predadores, possibilitando a gente a se instalar em locais que normalmente, naturalmente, a gente não se instalaria, né? Isso por si só já constituiria uma importante vantagem adaptativa, porque diversificaria os nichos ecológicos que os seres humanos poderiam sobreviver e prosperar. E nesse contexto, a habilidade humana de colonizar uma ampla gama de ambientes acabou oferecendo vantagens adaptativas que podem estar intrinsecamente ligadas à evolução dos sistemas neurais mais sofisticados, né? A necessidade de se adaptar a variados nichos ecológicos teria servido como um catalisador para o desenvolvimento de redes neurais mais complexas, né? Essas redes, elas não só habilitariam uma flexibilidade comportamental superior, mas também elas poderiam potencializar a capacidade de resolução de problemas, né? E também a eficácia de tomar decisões mais assertivas, né? Que são atributos fundamentais para a sobrevivência da espécie humana, a prosperidade da espécie humana, nesses diversos habitats, né? Então, no que concerne o desenvolvimento cerebral em resposta à adaptação desses ambientes diversificados, o hipocampo acaba se destacando como uma região neural extremamente importante para a cognição espacial, né? Esse sistema, ele não só facilita a navegação, mas ele também desempenha um papel muito importante na localização de recursos e na avaliação territorial, né? E além disso, o hipocampo ele também está profundamente envolvido em mecanismos de aprendizagem, de memória, que vai permitir que os seres humanos se ajustem, né? Ajustem seu comportamento com base em experiências anteriores, o que poderia fazer com que a gente, entre aspas, né, aprendesse com os nossos erros e assim evitasse eles no futuro. E a integração dessa aptidão cognitiva com a linguagem constituiu um sistema mais robusto para a disseminação de conhecimento, né? Aproveitando as conversas ao redor da fogueira, né? Tô brincando. Mas isso fomentaria a evolução cultural em grupos sociais específicos, né? Então, essa sinergia entre a cognição e a linguagem, ela não só permitiu a adaptação a novos ambientes, mas também a novos saberes e também atuou como um catalisador de avanços tecnológicos, tá? Essas inovações, elas demandariam, né, em contrapartida, um aprimoramento nas capacidades de aprendizado, de compartilhamento de informações, o que seria, na verdade, proporcionado por essa memória mais aprimorada, né? Então, esse fenômeno ele poderia, consequentemente, exercer um impacto sobre as estruturas neurais associadas à memória e ao aprendizado, instigando um ciclo reforçado de acumulação e transmissão de conhecimento, né, como se fosse um ciclo, né? Você alimenta o seu conhecimento, o conhecimento alimenta a tecnologia alimenta a rede neural, que alimenta o conhecimento, e assim acaba virando um ciclo, né? Em ambientes incertos, em constante mudança,
a competência para tomar decisões informadas, ela é crucial, né? O córtex pré-frontal, ele acaba emergindo nesse contexto como um centro neural extremamente importante, vital para a tomada de decisões e para avaliação de riscos, né? E esse complexo neural, essa região, ela também regula a inibição de comportamentos impulsivos, tornando a gente mais humanos, né, digamos assim, que a gente não age só por emoções, só por impulso, né, que isso acaba permitindo a gente uma ponderação mais meticulosa das alternativas disponíveis. Então a gente avalia, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, então vou seguir por aqui, aqui eu vou deixar para depois. E a evolução desse componente cerebral, ela é plausivelmente moldada pela imperatividade de decisões complexas em ambientes inexplorados, cheios de novos desafios, perigos, né? A agilidade de tomada de decisão nesses casos, ela acaba se tornando uma característica seletivamente vantajosa, porque aumenta a probabilidade de sobrevivência e, consequentemente, a transmissão dessas aptidões a gerações futuras, né? Então, em um contexto mais abrangente, a exposição a uma diversidade de desafios ambientais e sociais, ela poderia inclusive ter incentivado o desenvolvimento de capacidades e pensamento abstrato, né? Esse avanço implicaria a formação e o desenvolvimento de redes neurais de integração e associação de informações, englobando não só o córtex pré-frontal, mas também estabelecendo conexões com áreas como o córtex parietal, temporal, e essas redes neurais extremamente complexas seriam responsáveis pela aptidão de generalizar aprendizados e a gente poderia aplicar esses aprendizados em contextos novos e mais complexos, né? Então, esse ciclo acaba sendo um ciclo vicioso, né? A gente adquire uma habilidade nova, aplica em um ambiente mais complexo, que faz a gente desenvolver habilidades mais complexas, que faz a gente aplicar em ambientes mais complexos, e isso vai gerando um ciclo autorreforçado, como eu disse agora, né? Então, a emergência dessas novas habilidades em resposta a desafios adaptativos inéditos, né, não só leva a chances de sobrevivência individual, mas também contribui para uma expectativa de vida mais longa para a espécie humana, que vai impactar diretamente no processo evolutivo de um sistema nervoso central muito mais complexo se a gente relacionar a outras espécies. Então, como a gente pôde observar aqui, o fogo ele possibilitou um avanço não só relacionado à tecnologia, mas também no desenvolvimento do cérebro humano. Tá? Então, eu queria só explicar como o cérebro evoluiu com base no domínio do fogo, e eu espero que você tenha entendido que isso não é exclusivo, tá? O fogo não é exclusivo para o desenvolvimento, mas ele contribuiu para o desenvolvimento, com base em tudo que a gente falou em relação à nutrição, em relação à segurança, em relação à dispersão da espécie humana. Ah, e se você nunca tinha pensado nisso, já escreve aqui nos comentários, deixa suas ideias que você tem sobre isso, tá? Compartilhe com seus amigos, se você tem amigos interessados nesse assunto. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve também para receber mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo.